Hoje vamos fazer uma questão que cai no CPA 10, no CPA 20, no CEA, no ANCOR, no SFP, enfim, em várias certificações. No caso, a gente está falando do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional tem os seus órgãos reguladores, os seus órgãos normativos, mas basicamente vamos tentar entender o conceito do que ele é. O Sistema Financeiro Nacional é uma estrutura, um sistema onde estão incluídos todas as pessoas, todas as instituições financeiras, as PJs, porque basicamente em conjunto eles fazem a economia girar. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, para entender o conceito, a gente tem que saber que o sistema financeiro ele está subdividido basicamente em quatro partes, né? Na parte do sistema monetário, creditício, que é o de crédito, cambial, e também na parte do sistema de mercado de capitais. Para entender um pouco melhor esses quatro quadrantes, vamos dar um exemplo do Carlos, por exemplo. Vamos dizer que o Carlos é um empresário, ele tem uma loja de celulares. Então o que acontece? O Carlos tem uma loja de celulares, eventualmente, e ele precisa vender esses celulares, ele precisa comprar matéria-prima para vender na loja dele, mas principalmente ele precisa usar o sistema financeiro para isso. Por quê? Porque em algum momento ele vai fazer uma venda desse celular e o que vai acontecer é que essa venda vai ter que ser concretizada com uma maquininha, né? Com aquelas maquininhas que a gente vê de cartões e tudo mais para fazer um Pix, por exemplo, ou para receber um Pix, para pagar fornecedores e por aí vai. Então ele está se utilizando do sistema monetário. Já imagina que em algum momento ele usou toda a estrutura de caixa dele e ele precisa comprar mais celular para vender ou acessórios de celulares. Ele vai ter que usar o sistema creditício. Ele vai ter que ir para um banco e vai ter que basicamente fazer um financiamento. Nisso ele está pegando um empréstimo onde ele vai ter que pagar uma taxa de juros determinada. Essa parte a gente já conhece bastante, né? Quem faz, por exemplo, quando você compra alguma coisa parcelada ou você compra um imóvel. Então, vamos imaginar que essa empresa cresceu e que, para ser competitivo, ele começou a buscar uma estrutura de fornecedores onde ele conseguisse pagar menos. Provavelmente, ele vai ter que utilizar a estrutura do mercado cambial. Por que ele vai ter que usar o mercado cambial? Porque vamos imaginar que ele encontrou um fornecedor na China que está vendendo material muito mais barato, ou no próprio Estados Unidos. Ele vai ter que fazer remessa de câmbio e ele não vai utilizar o real. Ele vai utilizar o dólar, por exemplo. Ele vai ter que importar esses produtos numa moeda estrangeira. Para isso ele utiliza o mercado cambial. Uma vez que essa empresa cresceu bastante, ele pode pensar o seguinte: para que eu vou pegar empréstimo se eu posso simplesmente usar o mercado de capitais para tentar captar de duas formas, né? Com o recurso próprio, com o dinheiro meu, ou eu posso utilizar também, basicamente, ser credor. Eu posso utilizar credores, né? Eu vou emitir uma renda fixa, como uma debenture, e vou prometer uma taxa de juros também para quem comprar essas debentures e emprestar o dinheiro para mim. No caso, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Nessa estrutura de mercado de capital, você pode estar usando, se você estiver usando o seu dinheiro, você vai criar ações, por exemplo. Você vai para o mercado, você vai para a B3, você vai emitir ações e você vai transformar as pessoas que comprarem essas ações em sócios. Serão os acionistas. Aqui embaixo, basicamente, você vai atrair investidores emitindo uma debenture, que é uma renda fixa, que a gente vai explicar em outros vídeos, basicamente para trazer a taxa de juros. O mais importante disso tudo é a gente entender, então, que o sistema financeiro, ele tem basicamente, pode ser subdividido nessas quatro partes: monetário, creditício, cambial e mercado de capitais, que é onde estão inseridas todas as pessoas físicas, em conjunto com as PJs, em conjunto com as instituições financeiras, que vão gerar essa estrutura. E é isso.